tudo bem? Meu nome é Leandro Descardo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a novíssima atualização do OpenSense, né? É a segunda atualização, que é a maior atualização. Como a gente sabe, o OpenSense por ano a gente tem duas grandes atualizações. E essa é a segunda grande atualização do ano, que é a 25.7, que eles colocaram o nome de Visionary Viper, né? Cobra visionária, né? Traduzindo a Viper visionária, traduzindo diretamente assim. Essa é a página que eles criaram para falar da atualização. Eu estou mostrando essa página aqui, mas também vou entrar no changelog falando sobre isso. Mas eu queria mostrar mais essa página aqui, uma apresentação interessante que eles fizeram, né, do que esse sistema está vindo, né, mostrando sempre, focando sempre, né, que o sistema é open source, né, a liberdade a gente tem o sistema open source, mas mesmo assim trazendo para a gente segurança, melhoramentos, e isso acaba sendo bem importante, né? Esse é o animal que eles colocaram para essa versão. E algumas coisas que eu vou citar aqui da atualização, né? O redesenho do Wizard Setup, da parte de instalação, que eu vou mostrar durante o vídeo mais detalhes. O Strict Web Y Mode, que é o quê? Ao invés de a gente rodar a interface web como root, a gente vai rodar como usuário WW, que ele chama, que é o usuário que roda o sistema web, né? Então, com isso, a gente tem mais segurança. No momento, isso está de forma experimental. Se você usa algum plugin extra de comunidade, eu não recomendo você fazer isso. Mas se você usa puramente qualquer função do OpenSense, sem muita coisa externa, pode testar. Recomendo que você use isso em ambiente de teste, não em produção ainda. Que isso vai entrar quando entrar em GA, uma forma mais estável, eles vão falar sobre isso, né? O dashboard, né? Ele finalmente finalizaram isso para o upgrade de tudo que tem no dashboard rodando no chart JS4, né? A parte de melhoramentos de gerenciamento de usuário, agora você pode importar, exportar um pouco mais facilitado. O novo plugin de backup, né? Porque a gente precisa disso, porque o plugin do Google ele vai ser removido, né? Ele vai ser removido em algum momento no futuro. E a questão de importar e exportar em JSON, na parte de alias, na parte de automação, isso também foi melhorado, o processo está mais rápido. Alguns testes que eu fiz eu pude validar isso. A gente tem agora o Dual DHCP, né? Que a gente pode usar o DNS Mask e o QADHCP juntos, se for necessário, né? Para ambientes mais avançados, como o QES pode usar para o IPv6. A gente vai entrar mais em detalhes no vídeo também. O OpenVPN, que agora, tanto o OpenVPN como o IPsec tem duas versões Legacy, que é a forma de configuração, que agora isso virou plugin oficialmente, e agora existe uma nova versão de fazer essa configuração, né? O FreeBSD 14.3, que agora é a base do sistema, né? Então, tem algumas melhorias, algumas performances que eu vou entrar mais em detalhe. E a linguagem Greek, né, que foi lançada. Pra gente aqui no Brasil não faz tanto sentido, mas é importante mostrar que eles estão suportando outras comunidades, eles colocam outras linguagens, isso é muito importante, né? Esse aqui é o roadmap, é basicamente uma coisa um pouco mais de detalhes do que ele já falou lá, mas referente ao que tem aqui, o que não tinha lá é a questão das interfaces de bridge agora, eles migraram para o MV6. A gente está o trabalho por migração para o MV6 continua, isso é muito importante para a gente ter dentro do nosso sistema para chegar numa parte de a gente conseguir fazer uma automação completa. E também a parte do mobile, né, do IPv6 mobile, que eles fizeram isso. E é basicamente isso nessa parte, né? Agora eu vou entrar nos detalhes da atualização. Primeiro, o que aconteceu? Um pouco antes deles lançarem a atualização, que vocês podem ver um dia antes, eles lançaram a atualização 25.1.12. E eu vou entrar e vou comentar sobre ela, porque é importante a gente ter essa preparação antes do 25.7. O Release Note é bem tranquilo. O que ele está falando é simplesmente que ele está adicionando o suporte do Fingerprint, que é o identificador da 25.7. Isso é normal, então, a atualização acontecer.
Ele também estava atualizando os scripts de transformar aqueles plugins que a gente já falou, tanto do Google Driver, do IPsec, do OpenVPN em Legacy. Essa mudança aqui, me desculpe, no sistema. E duas atualizações importantes, que é o libxml2, que ele também atualizou, que também resolveu um outro problema de segurança que depois foi reportado, e o Unbound, que foi para a versão 23.1, que também foi reportado uma questão de segurança que foi resolvida nisso. Então, foi basicamente antes de lançar 25.7, ele atualizou tudo que ele podia, deixar o sistema todo redondinho, antes da gente ir para o 25. Essa é uma atualização bem tranquila. A única coisa que se você ainda não fez ela, é testar o seu Unbound, ver se tudo vai funcionar de forma correta. Mas tirando isso aqui, o resto vai estar bem tranquilo, né? Então, em si, vamos para o que tem na 25.7, né? O que foi feito é um release note grande, né? Mas vamos lá. Ele está falando aqui que há quase uma década, né, que já tá fazendo o release do OpenSense, se eu não me engano, ano que vem fecha um ano, ou 10 anos já, né, de lançamento do OpenSense. Esperamos grandes novidades no ano que vem, né? E sempre nessa melhoria colocando inovações, modularizando, deixando o sistema mais seguro, né? E sempre enfatizando que o sistema é open source, né? Aberto, né? E com foco em estabilidade e facilidade de atualização, né? Múltiplos suportes de idioma e ser adotado de forma rápida, né? Pelas pessoas. Esse é um sistema estável e usando a cláusula 2, né? Do BSD, que é essa cláusula que a gente sempre cita da parte do open source, do free, né? Ele explicando qual é o nome do sistema, né? Uma das funções que ele fala, algumas coisas foram refeitas no front-end, né? A gente vai ver que quando vocês começarem a usar, você vai ver que o design mudou um pouquinho, algumas coisas foram ajustadas, tá um pouco mais quadrado, vamos dizer assim, tem mais linhas, mais retas, né? O SFTP plugin foi criado por causa do Google Driver, que ele vai ser descontinuado, então eles criaram esse plugin novo, ele é mais seguro, né, que é o SFTP, que é o Security, para isso. Tem a questão experimental da interface gráfica, aquilo que eu te falei, para não rodar como usuário root, a questão do JSON para suporte em aliasing na parte de containers, container na parte da organização da informação, alguns melhoramentos nas regras de automação do firewall, performance, essa parte de performance eu consegui mensurar para mim em alguns equipamentos que eu tenho entre equipamentos físicos e virtuais, a gente conseguiu ter uma melhora de 10% quando você tem muitos alias. O que seriam muitos alias? Quando você tem, em vez de você colocar nos seus entradas de firewall IPs para você poder fazer a liberação, a gente coloca pelo nome de DNS e deixa o DNS fazendo essa resolução de nome. Então, com isso, eles criaram meio que um cachezinho que a gente otimiza essa velocidade. Então, com isso, a gente conseguiu ter resoluções de firewall, né, para ele identificar qual é o IP de forma mais rápida, né? O DNS Mask DHCP, suporte, o KEA para suporte ao DHCP6. Então, se você precisa rodar aqui no DHCP6 em grandes estruturas, ele recomenda o KEA. Se não, você pode usar o DNS Mask, o Greek Support e o que o FreeBSD 14 trouxe também. Dentro do FreeBSD 14, o que eu tenho a pontuar aqui da atualização dele foi melhoramento e suporte de driver da Realtek. Se você tem algum hardware mais antigo ou algum hardware que são os mini hardwares que tem agora, esses mini servidores, muitos deles vêm com driver da Realtek, que agora está tendo um suporte melhorado. Tem também uma melhoria no suporte dos drivers da Intel e 2 módulos de fibra foram adicionados como suporte. Então, se você usa o seu OpenSense com fibra, dá uma validada, ver se vai ter uma nova opção de teste. Aqui ele está falando os locais que a gente pode baixar, né?
de quais países, o que tem. Temos aqui todos, esse lá no site você também consegue baixar, né? Então vamos lá para a nossa lista mesmo. A primeira é que teve uma mudança no Wizard, né? O Wizard que ele fala é aquela página onde você bota as configurações básicas e dali ele reconfigura tudo. Eu vou mostrar depois a gente passar aqui no Release Note. O DHCP, como eles já vinham anunciando, né? O ISC ele foi descontinuado e agora o DNS Mask é o padrão. E se você resetar ele de fábrica, ele vai ser o padrão. Clarificando em relação a isso, o ISC ele continua lá, ele está lá no sistema, mas ele vai ser migrado para vai virar um plugin em algum momento. Eles iam fazer essa mudança nessa versão, mas acabaram por questão da comunidade, a comunidade voltou um feedback pedindo para eles não removerem isso agora. Então eles mantiveram essa versão e possivelmente eles só vão remover isso na 26.7, mas eles ainda não confirmaram isso porque eles ainda têm que fazer algumas partes da migração do DNS Mask DHCP para isso, né? Agora, umas melhorias na parte de permissão. Isso foi bem interessante para a gente deixar a parte de privilégios dentro do sistema mais segura. A gente pode segregar mais, a gente pode dizer qual usuário vai acessar o que. Isso acaba sendo bem interessante para a parte de segurança. Ou se você usa um firewall que você precisa que alguém tenha uma permissão somente de leitura, ou se alguém está fazendo um serviço em específico no firewall, você só libera aquela possibilidade, né? Aquilo que a gente já falou de rodar a interface web com o usuário não root, né? Então, tá tendo isso aqui. Ele está adicionando também um banner quando a gente está revertendo essa função. Isso é importante para saber o que está acontecendo. Outras partes do sistema aqui que eu tenho a pontuar é essa questão, porque agora, quando a gente estava indo no sistema, quando você instala o sistema pela primeira vez ou não faz nenhum tipo de configuração em cima disso, ele cria um domínio, ele usa um domínio, que normalmente ele vem como local. Nesse caso, eles estão colocando para internal. Por quê? Porque local ele pode ser usado por outros tipos de sistema e isso pode criar um conflito. Com isso, e também uma norma interessante, a gente usar como internal. Se você tem um domínio local na sua rede, você normalmente muda isso. Mas ele só está informando que vai ter essa mudança por padrão, né? Que agora vai ser internal. Se vamos dizer assim, se você resetar seu sistema padrão, ele vai ser internal. Adicionou agora dentro do kernel, a gente coloca algumas informações de tempo e de informações para suporte. Isso é interessante para quando a gente está mandando mandando logs remotos, principalmente quando você tem o syslog habilitado nisso. Mas o que é nessa parte? A parte de timestamp, como eu tinha dito, né? A parte de opcional dentro do sistema para alguns tipos de tunables. Eles não detalharam quais são todos esses. Essa parte é interessante, que quando a gente tem um certificado dentro do OpenSense, que toda vez que você instala no OpenSense, ele gera um certificado autoassinado para ele resolver esse problema, ele deixar a sua conexão HTTPS possível, né? Agora, a gente pode gerar um CRC, que é uma autorização para gerar um certificado. E se você quiser fazer isso, colocar na sua CA, sua authority, para poder autenticar esse certificado, você pode fazer isso de forma mais fácil. Essa parte de reporting aqui é dentro do sistema, não dão nada que a gente possa visualizar. A parte de interfaces, também nada que a gente possa visualizar de bate-pronto. Nessa parte aqui eles melhoraram quando a gente tem um nome da WLAN, mas está uma situação muito específica, acaba não se aplicando a gente nesse contexto. Então a parte de interfaces aqui, todas as mudanças de interfaces são mais melhorias, né? E vamos agora para a parte de firewall, do que a gente tem aqui que a gente possa colocar. É interessante essa parte aqui de limpeza das tabelas via cron,
Porque muitas vezes a gente pode ficar com uma tabela gigantesca e isso dá uma lentidão maior no nosso Firewall. Agora a gente pode ter essa opção para expirar em algum momento. Isso é bem interessante. A parte que eu falei, lembra que eu falei quando a gente cria um alias e ele cria um pequeno cache? É isso aí que a gente está falando. Então a gente tem essa melhoria, essa velocidade na resolução de problemas. Desculpe, não na resolução de problemas, na resolução de endereços IPs e nomes, né? Também dentro dessa parte de melhoria de velocidade, eles melhoraram aqui um script que tinha para o Firewall, e agora esse script também está melhorado, está deixando o sistema mais rápido, limpezas dentro do sistema, a parte dentro dessa melhoria de cache também foram feitas essas atribuições dentro do DNAME, que seria a resolução no cache, que seria basicamente esse cache, né? Outra questão também, ele atualizou essa parte de automation, né? A página de automation, não é nada muito visível, mas são pequenas configurações lá dentro que mudaram. Dentro do Captive Portal, ele continua tendo aquela melhoria que já vem feito, acho que já tem umas 6 ou 7 atualizações anteriores que já vem mudando disso. Agora, dentro do Captive Portal, usando o não root, você tem uma página de privilégio novo. Dentro do DNS Mask, a gente tem a opção agora para o DNS Range, que era necessário para o DHCP Relay. Agora a gente consegue exportar um CSV com os IPs, né? Para a gente utilizar isso dentro do ISC e do KEA, se você precisar, né? E vice-versa, nesse caso. Agora a gente consegue colocar CNAME para os hosts, quando a gente está usando o DNS deles, né? Temos o suporte também para o IPsec, que é uma lista de IPs que a gente pode colocar dentro do DHCP, que depois eu quero fazer um vídeo explicando mais sobre isso, né? Dentro da parte de firmware, são mudanças maiores, mais dentro do que a atualização está trazendo, mas essa parte aqui de ele introduzir um novo tier para a parte de developer, é só quando você está usando a versão de developer que você consegue usar isso aí. Não é nada que vai impactar principalmente a gente em produção. Outra coisa da parte de firmware, o Mirror é o que? São locais onde a gente pode instalar, onde a gente pode baixar a instalação do OpenSense. O DNS-root.dl ele não vai ser mais disponibilizado, né? Ele não vai deixar mais para a gente. Agora ele entrou em modo manutenção, que a gente está tudo congelado, nenhuma atualização mais nova pode entrar. E o agradecimento ao Alexander Lauster, que manteve isso aí, né, por quase 10 anos, foi um dos primeiros repositórios dentro do OpenSense. Na parte de Intrusion Detector, nada aqui a pontuar que seja muito interessante. Na parte do IS DHCP, muitos achavam que não ia ter nenhuma atualização, mas as atualizações aqui são mais para dar um suporte, para exportar as informações para o KEA DHCP ou para o DNS Mask DHCP, né? A parte do KEA DHCP, melhorias na parte de reserva de IP, a língua Greek, como a gente já tinha falado, outras melhorias, o OpenVPN agora, o Wizard tem algumas mudanças, né? Porque a gente tem uma nova configuração, então isso foi importante. Melhorias no iGuard, o módulo MVC, aqui nada a pontuar, o trabalho que eles continuam fazendo de melhorar isso e cada vez mais mover as coisas para o MVP para a gente ter uma automação mais completa, né? Na parte de interface, foi o que eu tinha dito, que a gente vai ver agora algumas mudanças na interface, né? Tabulação, alguns grids, algumas coisas você vai ver que está um pouco diferente. Quando a gente usando a versão nova, você consegue entender essa mudança quando você for navegando pelas páginas, né? Você vai ver essa atualização, mas nada que vai impactar a gente. Na parte de plugin,
O que eu tenho para pontuar aqui é o CrowdSec, que trouxe essa atualização, o novo plugin do Google Drive, né, que ele vai virar um plugin agora, os plugins do OpenVPN e do IPVPN, OpenVPN e do OpenStrong Legacy, que estão aí, e as atualizações do FreeBSD. Notas de migração, que é sempre importante a gente saber. O Google Drive, né, ele teve sua vida de suporte terminada e agora vai virar um plugin, por isso que foi criado o SFTP para isso. A parte de API, nada que citar. Uma coisa, se você usa duas dessas configurações nos tunables, eu recomendo que você faça um teste para verificar se vai estar tudo de acordo do que você espera. A parte do DNS root que a gente já conversou lá, que vai ser removido, e a configuração legacy do OpenVPN e do IPsec que foi modificada, né? Aqui são basicamente as keys, e agora o que eu quero mostrar são alguns detalhes dessa atualização. Esse aqui a gente está rodando um OpenSense aqui, você pode ver que é o 25.7, que a gente vai mostrar aqui, já com o kernel 14.3, o release 1. De cara aqui na interface você não vê nada diferente, mas o que eu quero mostrar, a gente vai para a parte de sistema. Dentro de sistema, a gente vai em configuração. E dentro de configuração, você vê agora que a gente tem um wizard. Esse wizard antes ele ficava fora, né? Mas agora você pode ver que a gente for clicar em Next, ele já vai abrir algumas configurações que a gente já pode fazer nele. Vai citar, bem parecido quando você instala ele a primeira vez, mas agora você tem esse wizard. Se você precisar salvar algumas configurações, ver como foi a configuração feita, tá tudo aqui agora. Aqui a gente vai avançando para todas as configurações até o fim. Nesse contexto aqui eu não vou avançar, só para deixar, para não mudar nenhuma configuração nesse momento. Outra coisa que eu quero mostrar também é dentro de sistemas, configurações e administração. Aqui, logo embaixo, você pode descer até o final da tela, vocês vão ver que vão ter uma opção agora, nova, né, que é o Restricted Security. Essa é a opção que a gente habilitar aqui. Se você habilitar e salvar, você vai habilitar que a interface web seja carregada sem seu root, o não usuário root. É aqui que você pode habilitar isso para poder testar essa opção, né? Então recomendo que, se você fizer isso, não faça isso em produção, para a gente não ter nenhum tipo de problema, porque a gente pode ter alguma questão de segurança ainda que não foi validada, né, como ainda está em teste. A última coisa que eu quero mostrar aqui é a parte de plugins, que teve uma mudança interessante aqui. Por quê? Agora na parte de plugins, o que a gente tem? Antigamente apareciam todos os plugins aqui. Agora a gente tem a opção de mostrar os plugins da comunidade. Os plugins que aparecem aqui são os plugins oficiais, são os plugins suportados pelo time do OpenSense. Se você tem esses plugins aqui instalados, você pode fazer a atualização do seu sistema sem muita dor de cabeça, sem muito problema, né? Os plugins que eu quero mostrar antes da gente mostrar ali é o Legacy, que agora você pode ver que a gente tem os dois Legacies do OpenVPN, que eles viraram plugins, né? E o do Google Drive, que agora também virou plugin. E aí, se você precisar instalar um plugin comum, você vai clicar aqui e aí eles vão aparecer todos os plugins comuns que tem aqui, né? E pessoal, basicamente é isso. O que eu recomendo para essa atualização, vocês fazerem, se possível, no seu ambiente de produção, aguardar até a versão 25.7.1, se puder, né? Tem muitas vezes que não pode ter alguma questão, porque essa atualização em si, ela não trouxe nenhuma atualização de segurança em específico, ela trouxe novas funcionalidades, novas melhorias, né, sendo redundante. Então é uma atualização que você pode esperar o 25.7.1, porque a 25.1.12 trouxe todas as atualizações fechadas, então a gente pode esperar um pouco para isso, né? E o que eu recomendo, se você tem algum plugin community do CrowdSec e outro plugin do Sensei,
O que eu recomendo é você também esperar, ou se no caso do CrowdSec, você desabilitar ele, atualizar seu equipamento e depois startar ele. No caso do Sensei, que é o ZenArmor, acompanhar as atualizações do ZenArmor, eles informam que está tudo tranquilo, mas eu vi algumas pessoas reportando que tem problemas. Então, recomendo calma nisso. E basicamente é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Desculpe o vídeo longo, mas é uma atualização importante para a gente ficar atento. Muito obrigado e até a próxima.